Zumbi dos Palmares, o legado do guerreiro que desafiou a escravidão. No Brasil colonial, milhões de africanos foram arrancados de suas terras e forçados a viver em cativeiro. Suas vidas eram marcadas por extrema violência, trabalho exaustivo e a constante ameaça de punição. Mas, em meio a essa opressão, surgiram focos de resistência que mudariam para sempre a história da luta pela liberdade. Eram os quilombos, comunidades de escravos fugidos, onde reinava a esperança de um futuro livre. Entre todos os quilombos, um se destacou pela grandiosidade e resistência, o Quilombo dos Palmares. Situado na Serra da Barriga, tornou-se um símbolo de luta e liberdade, liderado por uma figura cuja bravura e determinação ecoam até hoje, Zumbi dos Palmares. A escravidão no Brasil começou no século XVI, com a chegada dos colonizadores portugueses que encontraram na exploração dos povos africanos uma fonte lucrativa de mão de obra para suas plantações de açúcar e outras atividades econômicas. Milhões de africanos foram trazidos à força, vivendo em condições desumanas e sendo submetidos a uma vida de trabalho árduo e constante violência. Em meio a essa brutalidade, muitos escravos conseguiram escapar e se refugiar nas florestas, formando comunidades conhecidas como quilombos. Esses refúgios de liberdade se tornaram símbolos de resistência e luta contra a opressão. O mais famoso de todos os quilombos foi o Quilombo dos Palmares, situado na Serra da Barriga, na atual Alagoas. Palmares se destacou pela organização e resistência que ofereceu às forças coloniais por quase um século. No coração dessa resistência estava Zumbi, nascido livre no Quilombo, mas capturado ainda criança e levado para ser criado por um padre católico. Aos 15 anos, Zumbi fugiu e retornou a Palmares, onde se tornou um líder carismático e estrategista brilhante. Sob sua liderança, o Quilombo resistiu a inúmeros ataques e se tornou um símbolo de esperança para todos os escravos do Brasil. Zumbi dos Palmares não apenas defendeu seu povo com coragem, mas também inspirou gerações futuras a lutarem por liberdade e justiça. Vamos agora explorar as batalhas e estratégias que fizeram de Zumbi uma figura lendária. Zumbi dos Palmares foi um estrategista brilhante e um líder carismático. Sob sua liderança, o Quilombo dos Palmares desenvolveu táticas militares sofisticadas para resistir aos frequentes ataques das forças coloniais e dos bandeirantes, que desejavam destruir essa fortaleza de liberdade. Zumbi utilizou técnicas de guerrilha, aproveitando o terreno acidentado e a densa vegetação da Serra da Barriga para emboscar os inimigos. Ele treinou seus guerreiros para serem rápidos e furtivos, utilizando armas improvisadas e o conhecimento do território para sua vantagem. Uma das táticas mais eficazes de Zumbi foi a criação de uma rede de pontos de vigia e comunicação que alertavam os quilombolas sobre a aproximação dos inimigos, permitindo-lhes preparar emboscadas e defender o quilombo de forma organizada. Zumbi também entendia a importância da moral e da unidade entre seu povo. Ele não era apenas um líder militar, mas também um símbolo de resistência e esperança para todos os escravos do Brasil. Sua liderança inspirava coragem e determinação em seus seguidores. Os ataques das forças coloniais eram brutais, mas Zumbi e seus guerreiros resistiram ferozmente. Em 1678, por exemplo, o governador de Pernambuco, Pedro de Almeida, liderou uma grande expedição contra Palmares. Apesar da força superior do inimigo, Zumbi conseguiu repelir os ataques através de uma combinação de emboscadas e defesa estratégica. O Quilombo dos Palmares tornou-se um símbolo de resistência e liberdade, e Zumbi, seu líder mais icônico, é lembrado até hoje por sua bravura e seu compromisso com a liberdade. Sua história é um poderoso lembrete da luta contra a opressão e a injustiça. A resistência de Zumbi dos Palmares deixou um legado duradouro. Mesmo após sua morte, ele continuou a inspirar gerações a lutar por justiça e igualdade. Vamos agora explorar os eventos que levaram à captura e morte de Zumbi e como seu legado continua vivo até hoje. A resistência de Zumbi e do Quilombo dos Palmares enfureceu as autoridades coloniais, que viam Palmares como uma ameaça à sua ordem. Em 1694, após anos de tentativas fracassadas, uma expedição liderada por Domingos Jorge Velho conseguiu invadir Palmares e destruir a comunidade. Zumbi, no entanto, conseguiu escapar e continuou a lutar, mantendo viva a chama da resistência. Zumbi continuou a lutar mesmo após a destruição de Palmares, mas em 20 de novembro de 1695, ele foi traído, capturado e executado pelas forças coloniais.
Sua cabeça foi exibida em Recife como um aviso a outros escravos sobre as consequências da rebelião. A morte de Zumbi foi um golpe devastador para a resistência quilombola, mas sua luta não foi em vão. Ele se tornou um mártir e um símbolo da resistência contra a opressão. Zumbi dos Palmares é lembrado como um dos maiores heróis da história do Brasil. Sua coragem e determinação inspiraram gerações a lutar por liberdade e justiça. Ele é um símbolo de resistência e orgulho para a comunidade afro-brasileira. Hoje, Zumbi é celebrado em todo o Brasil. O Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, é um tributo à sua memória e à luta contínua contra o racismo e a desigualdade. Monumentos e eventos culturais celebram seu legado e mantêm viva a importância de sua luta. A coragem e a resistência de Zumbi dos Palmares deixaram um legado duradouro. Sua história é um lembrete poderoso da força do espírito humano e da importância da luta pela liberdade. Desde sua infância até se tornar o líder de um dos maiores símbolos de resistência do Brasil, Zumbi mostrou coragem, determinação e um espírito indomável. No Quilombo dos Palmares, Zumbi liderou uma luta implacável contra a escravidão, utilizando estratégias de guerrilha e a força de sua comunidade para repelir ataques coloniais. Mesmo após a destruição de Palmares e sua captura, o legado de Zumbi não se apagou. Hoje, Zumbi dos Palmares é celebrado como um herói nacional. Seu legado vive nas comemorações do Dia da Consciência Negra, um dia para refletirmos sobre nossa história e continuarmos a lutar por igualdade e justiça. Que a história de Zumbi nos inspire a não desistirmos nunca. Que sua coragem nos lembre da importância de resistir à injustiça e lutar por um mundo mais justo e igualitário. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de construir um Brasil onde a liberdade e a dignidade sejam direitos de todos. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam a inspiradora história de Zumbi dos Palmares. Juntos, podemos manter viva a chama da resistência e da luta pela igualdade.